da mensagem: aonde você vai morar? As Escrituras Sagradas nos ensinam que os olhos de Hashem se movem através da Ruach HaKodesh por toda a terra. Divrei Hayamim Bet, 2 Crônicas 16, versículo 9a. Pois os olhos de Adonai movem-se para lá e para cá, por toda a terra, para se mostrar forte no interesse daqueles que são retos de coração para com Ele, para com o Senhor. Irmãos, ter os olhos de Hashem se movendo sobre a nossa vida é bem diferente de termos Hashem atuando sobre a nossa vida. E mesmo conseguindo atrair a presença de Hashem sobre nós, precisamos manter a nossa vida, a nossa casa temporária nessa terra limpa, para que Ele permaneça conosco. Do contrário, nós vamos repelir a presença de Hashem em nossas vidas. Da forma que está escrito em Ezequiel capítulo 8, versículo 6a. Ele, Hashem, me perguntou: ser humano, você vê o que eles estão fazendo? As práticas horríveis e odiosas que a casa de Israel está cometendo aqui, de maneira que eu preciso me distanciar do meu santuário? Nesse descritivo, Hashem abriu o coração dele para o profeta ver o que ele via. E o propósito de mostrar aquelas situações abomináveis era aproximar o profeta da tristeza de Hashem com as escolhas erradas que o povo de Israel estava fazendo e a necessidade dele, Hashem, de se manter afastado do santuário para não destruí-los, por causa de sua santidade, que não pode ter contato com os nossos pecados sem que haja uma consequência grave. O desejo de Hashem nunca foi de se afastar, de se manter longe do santuário dele. E nós somos, nessa terra, somos a casa provisória, a casa de habitação de Hashem. E precisamos estar com a nossa vida limpa, correta, santificada, para que Hashem faça em nós a sua morada, a sua habitação. Somente o dom profético nos permite conhecer o coração de Hashem. Em parte, conhecemos. Em parte, profetizamos. Hashem deseja nos revelar o que Ele sente no coração dele. E o que Ele sente com as nossas escolhas quando estamos fora da vontade dele. O povo de Israel havia feito escolhas erradas. O Senhor nunca desejou destruí-los. Mas o desejo de Hashem era que ele se convertesse e voltasse dos seus maus caminhos. E o Senhor deseja esta mesma coisa para cada um de nós. Não podemos esquecer que haverá um dia, e eu acredito que isso se aproxima rapidamente, onde todos nós, sem nenhuma exceção, teremos que comparecer diante do tribunal de Hashem. E vamos prestar contas de tudo que nós temos feito nessa terra. Hashem sabe das nossas intenções, sabe tudo o que fazemos, sabe previamente qual será o resultado das nossas escolhas, das nossas ações, do nosso proceder, o resultado do nosso modo de falar e pensar, tenhamos nós consciência disso ou não.
A história sempre se repete, desde os tempos antigos. E a Ruach HaKodesh nos convida a meditar nesta questão, porque nem tudo que é horrível aos olhos de Hashem é horrível também aos nossos próprios olhos. As pessoas muitas vezes, por necessidades de aceitação, têm buscado formas de se adaptarem às mudanças, de se adaptarem às alterações na sociedade onde nós estamos inseridos. Começam a fazer concessões. Em um primeiro momento, situações contrárias à ética, bons costumes e mesmo o pecado pode trazer desconfortos. Mas com o passar dos dias, convivendo com tudo que é contrário aos ensinamentos de Hashem, tais situações se tornam comuns. Algumas podem ser até abominável a Hashem. Nós somos chamados para sermos separados, santificados nessa terra. Então, não se conformem com esse mundo, em nome de Yeshua, para você não ter o mesmo destino que está reservado para este mundo. Irmãos, os valores das pessoas estão sendo modificados. As pessoas estão sendo modificadas. As pessoas estão sendo programadas com programas de TV, com programas de computadores, entre tantas coisas, que não temos conhecimento com detalhe. Os valores têm sido sistematicamente modificados. O bem tem sido chamado de mal e o mal tem sido chamado de bem. Muitos têm se tornado cada vez mais tolerantes com o pecado, seu próprio pecado, intolerantes com as instruções de Hashem. Inclusive dentro de muitas congregações, para a nossa tristeza. É uma grande ilusão, um grande engano acreditar que algum sistema político pode implementar alguma paz verdadeira e duradoura nessa terra. E isso está sendo planejado. Preste atenção. E a Ruach HaKodesh tem nos alertado repetidas vezes que estamos caminhando socialmente para um mundo muito parecido com uma sociedade que existia na primeira vinda do Mashiach Yeshua, onde o povo de Israel estava esperando por um líder político que o libertasse do poder da assolação dos romanos. E não é através do Mashiach, desse Mashiach político, que nós vamos obter essa paz duradoura. E não é através de um Mashiach que essa terra está se levantando para eleger que nós vamos conseguir a tão esperada paz do Senhor. Só Yeshua, só o Mashiach ungido de Israel pode nos ensinar verdadeiramente a viver pela Torá do amor e propagar esse amor entre as pessoas e obter como resultado final a coroa da vida, a salvação da nossa própria alma. Hoje o mundo inteiro está passando por uma grande mudança. As pessoas estão sendo afligidas, principalmente financeiramente, emocionalmente, na sua saúde física e espiritual. Muitos estão sendo aterrorizados com guerras, principalmente na terra de Israel, trazendo terror
sobre muitas vidas, cujo propósito principal é fazer com que o povo se levante para clamar por uma solução, por um líder político, um líder mundial, um suposto acordo de paz, só que sem Yeshua. Irmãos, ajustemos a nossa vida em direção à santidade de Hashem, para nos tornarmos a habitação do Mashiach Yeshua e da Ruach HaKodesh, a Ruach de Hashem. Entendamos, compreendamos e levemos a sério esta importante questão. Nós temos uma função neste mundo, a de nos tornarmos a correta habitação de Hashem, para que o reino do céu seja edificado pelo Senhor nessa terra através das nossas vidas. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 5. Vocês mesmos, como pedras vivas, estão sendo utilizados na edificação de uma casa espiritual para serem Koanim, separados por Deus, a fim de oferecerem sacrifícios espirituais aceitáveis a Ele por intermédio de Yeshua Messias. Entendamos da parte do Senhor sobre essa importante questão para não termos uma vida sem propósito nessa terra. E saibamos, se não estamos edificando o reino do céu, certamente estaremos a serviço de Hassatã, edificando o reino das trevas, e às vezes até colocando a culpa do resultado das nossas próprias escolhas em Hashem. Irmãos, nós como pessoas pertencentes ao povo de Israel, a serviço de Hashem nessa terra, precisamos de Yeshua da mesma forma que os Koanim, os sacerdotes, precisavam do Kohen Gadol, do sumo sacerdote, naquele tempo, no serviço a Hashem. É evidente que se necessitamos de Yeshua para tudo que fazemos, é necessário que Yeshua esteja conosco. Habite em nós. E se Ele estiver habitando em nós, a Ruach HaKodesh nos instruirá em tudo o que devemos fazer. Mas preste atenção. Se nós estivermos agitados em nossas emoções, nos nossos pensamentos, se a ansiedade estiver no controle da nossa vida, com medo, deprimidos, entre outros sentimentos ruins, podemos ficar insensíveis para ouvir a voz do Senhor em nosso coração. Se situações estiverem pressionando a sua vida para tomar decisões e você estiver nessa condição de agitação no seu espírito, no seu coração, o ideal é que você espere pelo menos 3 dias para tomar qualquer decisão importante. Não tome decisões na sua agitação. Se você estiver agitado para mudar de residência, mudar de cidade, de emprego, mudar de profissão, mudar de trabalho, mudar alguma coisa que de alguma forma impactará a sua vida ou a vida de pessoas amadas ao seu redor, pare. Pare. Ore. Ore ao Senhor e espere. Aguarde. Muito cuidado com as precipitações, porque está escrito, Provérbios, versão JB, capítulo 19, versículo 2. Além disso, o desejo da nossa alma sem o conhecimento não é bom. E aquele que se apressa com seus pés
peca. É pecado agirmos com precipitação. Hashem deseja nos informar, às vezes até nos alertar sobre tudo o que nós precisamos fazer. Quando, como, com quem devemos estar. Mas precisamos estar no centro da vontade dele. E então, nessa condição, no centro da vontade dele, ainda que tenhamos desafios, o Senhor mesmo estará à nossa frente, abrindo o caminho e nos guardando por todos os lados. Nós temos ouvido muitas pessoas falarem sobre seus projetos futuros, o desejo que elas têm de habitar com Hashem, com Yeshua nos altos céus, quando elas partirem dessa terra. Porém, muitas dessas pessoas têm seguido seus próprios caminhos, seus próprios projetos, sozinhas nessa terra, ou seja, essas pessoas não desejam estar com Hashem nesse mundo, não desejam ser a habitação dele hoje. Então, como essas pessoas poderiam estar com Hashem no futuro? Irmão, se a nossa vida não estiver sendo transformada e renovada em amor, em unidade de uns para com os outros, de forma crescente, todos os dias, se não estamos conseguindo ser uma boa testemunha de Hashem através de Yeshua, dentro do nosso lar, com a nossa família, com a nossa esposa, com nossos filhos, dentro do nosso trabalho, com os nossos amigos, no ambiente educacional, dentro da congregação, com os nossos irmãos, onde quer que nós estejamos nessa terra, se nós não conseguirmos ser uma boa testemunha do Mashiach, certamente alguma coisa está bem fora do lugar na nossa vida. E nós precisamos correr de forma urgente para o Senhor, para que Ele nos ajude a consertar o que está errado. Se nós não estivermos conseguindo ser um representante do Mashiach nessa terra para a vida de outras pessoas, por que nós deveríamos esperar que o Mashiach se torne um representante da nossa vida diante de Hashem? Se não temos interesse em obedecer a instrução de Hashem nessa terra, como poderíamos esperar que o Mashiach nos conceda acesso à presença de Hashem? O meu desejo é que todos nós ouçamos Yeshua declarar naquele dia: servo bom e fiel, entre para a alegria do seu Senhor. Eu trabalho para isto. Me ajudem. E lembre-se sempre do que está escrito, Terrilim, Salmos, versão JB, capítulo 101, versículo 6. Meus olhos estão sobre os fiéis da terra, para que possam habitar comigo. Aquele que anda em caminho reto, ele me servirá. Aquele que pratica engano não habitará dentro da minha casa. Aquele que fala mentiras não permanecerá na minha presença. Nós estamos sendo continuamente alertados. Se nós temos em nosso coração que o objetivo das nossas vidas será esse encontro triunfante com o Senhor, precisamos entender e considerar que devemos estar na vontade de Hashem através de Yeshua hoje. Se tentarmos caminhar nessa terra sem o bom conselho de Hashem, sem a direção da Ruach HaKodesh, caminharemos sozinhos na tentativa e erro. E errando. Ainda que tenhamos boa intenção de acertar,
E o parâmetro que devemos avaliar para sabermos se estamos no caminho certo é a nossa vida espiritual. Como é que está a sua vida espiritual? Avaliemos continuamente se o que estamos fazendo, se as nossas decisões estão nos aproximando ou nos afastando do Senhor. Nada, nem tampouco ninguém deveria tomar o lugar de Hashem nas nossas vidas. Irmãos, eu acredito que em um futuro próximo enfrentaremos situações extremamente complexas e difíceis em toda a terra. Não importa se as pessoas sejam tementes ao nome de sagrado de Hashem ou não. Toda a humanidade passará pela grande tribulação. É o que está escrito. Yeshua voltará depois que tocar a 7ª trombeta. Até lá, é esperado que lutemos pela vida. Que o Senhor nos guarde, nos proteja, nos livre. Estejamos plantados dentro da casa de Hashem. E certamente, na casa do Senhor, estaremos protegidos. E essas lutas já começaram e têm se tornado cada vez mais intensas, todos os dias. Até pouco tempo atrás, nós acompanhávamos as adversidades pelos noticiários. As situações pareciam ocorrer bem distante de nós. Depois passamos a acompanhar grandes desafios acontecendo um pouco mais perto, com os amigos dos nossos amigos. E hoje estamos vendo essas coisas ruins ocorrerem com os nossos amigos, com os nossos parentes. Está chegando mais perto. Cada um de nós tem uma experiência em comum para contar sobre a saúde de alguém, sobre a perda de algum ente querido. Nunca antes vimos acontecer o que está acontecendo hoje. Não deveríamos, mas podemos até nos acostumar e nos conformar com todo o mal que está nos cercando. Irmãos, nós estamos vivendo como já estivéssemos enfrentando a Terceira Guerra Mundial, principalmente na área da saúde. Entendam, nós podemos enfrentar tudo isto acompanhados, recebendo instrução do que fazer em cada situação, ou podemos escolher enfrentar tudo isto sozinhos. No escuro, tomando decisões erradas, lembrando que o espaço para o erro está ficando cada vez mais estreito. Muitas vezes, um pequeno erro pode definir entre a vida e a morte de uma pessoa. Nós temos um trajeto ainda complexo para seguir nessa terra. Mas com as instruções corretas, recebidas de forma sobrenatural, provenientes de Hashem, de forma antecipada, certamente o nosso destino será bem diferente do destino que está reservado para esse mundo. Nós precisamos ter certeza de que Hashem está dirigindo as nossas vidas. Ou se estamos seguindo nessa terra sozinhos, fazendo o que acreditamos ser correto. E repetindo as expressões: eu fiz o meu melhor.
Ou, pelo menos eu tentei. Essas frases normalmente são ditas depois de tentarmos fazer alguma coisa sozinhos, sem a direção do Senhor, irmãos. Porque tudo que nós fizermos com a direção do Senhor, ainda que aparentemente aos nossos olhos não tenha dado o resultado esperado por nós, o resultado final será sempre tremendo. Não tem como errar. Para nós fecharmos, irmãos, nós precisamos aprender a fazer a vontade de Hashem, que sem dúvida é melhor para nós e para todas as pessoas ao nosso redor. Precisamos aprender a ser persistentes em seguir e cumprir as determinações de Hashem, mesmo quando não compreendemos nada, mesmo quando não faz nenhum sentido para nós. Deixemos de ser teimosos, deixemos de fazer a nossa própria vontade de forma obstinada, acreditando que compreendemos o que estamos fazendo, porque não sabemos as consequências das nossas escolhas. Principalmente das coisas erradas. Do contrário, nós não escolheríamos fazer isso. Nós não sabemos escolher o que é certo. Muitas vezes não sabemos nem discernir entre a mão direita e a mão esquerda. Precisamos nos livrar do espírito de teimosia, que é grande para enredar pessoas nessa terra. Se queremos servir a Hashem, ao recebermos uma instrução do Senhor, paremos de retrucar. Mas, Senhor, como se pudéssemos ensinar alguma coisa para Ele. Confie, obedeça e veja. Se Ele está errado no seu conselho. Eu nunca vi Hashem errar em nada. A nossa teimosia sempre nos afastará da verdade de Hashem, ainda que nós não percebamos. Hashem não nos guiará contra a obstinação do nosso coração. Pelo contrário. Se o seu coração for obstinado, Hashem vai entregar a você a sua própria obstinação. Está escrito em Terrilim, Salmos, capítulo 81, versículo 13. Nas demais, versículo 12. Então lhes entreguei o seu coração teimoso, para viverem de acordo com seus próprios planos. Eu não quero isso para a minha vida, não mais. Para onde você está indo? Em direção à vida eterna ou em direção à perdição eterna? Aonde você vai passar a sua eternidade? Você tem certeza de que está seguindo na direção correta? A Ruach HaKodesh ministra em nossos corações que o desejo do Senhor é de que nenhuma alma se perca nessa terra. Se você tem dúvidas no seu coração para onde você está indo, eu recomendo que neste seu Da'at Mashiach você tome uma decisão correta de seguir na direção de Hashem e se aproxime de Yeshua. E ouvir e obedecer os seus santos conselhos. Tenha força, peça ajuda, limpe a sua vida e permita que o Senhor venha habitar no seu coração e seja você dirigido pela Ruach HaKodesh em todas as suas decisões.
Seja um instrumento de edificação do reino do céu nessa terra. E tenha o desejo verdadeiro no seu coração de habitar com o Senhor no novo céu e nova terra. Porque se realmente este for o seu desejo sincero, você obedecerá às instruções de Hashem. E você terá um lugar reservado. Um lugar garantido no reino do céu. Volte-se para Hashem em nome de Yeshua, nosso Mashiach. É o desejo do nosso Pai que está no céu. Senhor nosso Pai, damos graça a Ti mais uma vez pelas Tuas ministrações. Tenha liberdade, Pai, Pai, não desista de nós. Não desista de nós. E eu lhe peço, nos conceda força para sobre nenhuma condição nós desistirmos dos Teus planos para a nossa vida. Nos ajude a estarmos de pé, cabeça erguida, com confiança no Senhor, não importa o que ocorra. Não importa. Os tempos são maus sobre a terra, é verdade. Mas o Senhor é muito maior do que isso. Pai, decisões que não deveriam ser tomadas, já foram tomadas. Mas ainda assim, o Senhor é poderoso, muito maior do que qualquer adversidade, para transformar a nossa sorte, se assim o Senhor desejar. E em Ti nós confiamos. Nos ajude. Nos ajude. Nos dê força para reconhecer o que ainda precisa ser corrigido na nossa vida. Nos dê força e saber que não é demérito nenhum para nenhum de nós recuarmos, fazermos uma techuvá, um retorno na Tua direção. Nos ajude. Perdoa nossos pecados, tantas quantas vezes nós entristecemos o Teu coração, ainda que sem saber. Nos ajude. Nos ajude a reescrevermos daqui para diante uma nova história da nossa vida a 4 mãos. Nos ajude. Nós confiamos no Senhor para nos ajudar em tudo que nós precisamos saber, para que o Teu nome seja glorificado nessa terra. Fica conosco. Já se faz tarde. Beshem Yeshua HaMashiach. Que assim seja, que assim seja.